Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos aqui em nosso canal. E hoje nós vamos continuar aí nossos estudos com os comentários bíblicos. E através desses nossos estudos aí nós vamos continuar estudando a história de Jacó, né? E o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 31 do livro de Gênesis. E nesse capítulo Jacó ele sai da casa de Labão. Após 20 anos Jacó trabalhando para Labão, então ele sai da casa de Labão. E é interessante que ele passou 14 anos trabalhando pelas duas filhas, como a gente já viu nos vídeos anteriores, a história. Se você ainda não viu, pode acessar aí os vídeos anteriores que contam o princípio aí da história de Jacó, para você poder compreender melhor desde o princípio, tá ok? E também, pessoal, nós temos também que o galo hoje está ativo, viu? Tá a 1000. E nós temos também que perceber que nesse capítulo 31, Deus fala com Jacó para Jacó poder sair, voltar para os seus pais, né? Para Canaã. E nessa ida para Canaã, antes dele ir, ele chama as suas duas esposas ao campo, né? Ele chama para o campo, porque no campo onde ele estava, lá ele conseguia falar secretamente com elas, porque ele fugiu em secreto. E Deus aparece para ele, né? Dizendo que ele voltasse, porque Labão já, como esses últimos 6 anos, ele já tinha dado um salário, né? Tinha definido um salário para ele. E nesse capítulo ele mostra que esse salário foi trocado por cerca de 10 vezes, né? Esse salário ele foi trocado. Os salpicados e malhados, os listrados, Labão sempre trocando e Deus sempre abençoando a Jacó. Porque Deus via o que Labão estava fazendo com Jacó, agindo de má fé com Jacó. E aí Jacó foge, Labão vai atrás, Raquel rouba os ídolos do pai, e nessa de roubar os ídolos do pai, Labão ficou sendo conhecedor que ele tinha fugido. 3 dias depois, vai atrás, encontra-o, né, em Galeed, né? E aí eles se encontram lá e procuram os ídolos dele e tudo mais, e vê um código de Hammurabi que Jacó diz assim: ó, com quem tu encontrar esses ídolos tu pode matar, que era o código de Hammurabi, por quem roubasse alguma coisa ou itens sagrados lá, o código de Hammurabi deles, que fosse morto. E ele não encontrou Raquel que tinha roubado seus ídolos, e nessa que Raquel roubou, ela ficou sentada no camelo, escondido na cela do camelo, e nessa cela do camelo ela se fez que estava menstruada e tinha um código mosaico, né, da Mesopotâmia na época, que a mulher ela ficava impura, né? Se tocasse nela você ficaria imundo. Então por isso que o pai não procurou na cela dela, né, os ídolos. Foi a artimanha que ela usou e que deu certo. E aí nós vamos esmiuçar tudo isso. E depois eles fazem uma aliança. A gente vai ver aí o desfecho todinho do capítulo, tá certo? Da saída de Jacó da casa de Labão. E nós vamos começar, né, com o verso 1, né? Nós vamos começar com o verso 1, iniciando o capítulo 31. E antes de lermos, vamos fazer aquela nossa oração, como de costume, né? Então, curvamos as nossas frontes para falarmos com o nosso Deus. Excelentíssimo Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a Tua santa palavra. E assim, Senhor,
quando abrimos a tua palavra, ó Pai Santo e Pai querido, não somos nós que falamos, mas sim a tua boca, Senhor, é que fala através de nós. Por isso, vem derramar o teu Espírito Santo para que venhamos o que aprendermos aqui hoje, façamos, colocando em prática em nossas vidas. Que essas palavras sejam gravadas em nossas mentes e em nossos corações. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. E o verso 1 do capítulo 31, então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Aqui os filhos de Labão começam a reclamar porque que Jacó estava se tornando mais rico do que o pai. Começaram a murmurar e Jacó escutou isso aí. A alegação dos filhos de Labão era obviamente exagerada, uma vez que Labão ainda possuía rebanhos quando Jacó partiu. Os filhos de Labão insinuaram que Jacó havia conseguido sua riqueza pela fraude, embora não o acusasse abertamente desse crime. Não podiam provar que ele havia violado cláusula alguma do acordo que firmara com o pai deles, embora afirmassem que isso havia ocorrido. Eles estavam querendo encontrar uma maneira, de achar, de duvidar de que Jacó tinha ficado rico pela fraude, e não pelo seu salário. Apesar de que o salário foi mudado várias vezes por Labão, tentando a sua avarez, ser muito avarento, muito mesquinho, medíocre, arrogante, como é que se diz? A pessoa que ela é gananciosa, tá entendendo? Labão aqui, ele queria tudo para ele, Ele não se contentava com o que tinha, entendeu? Ele sempre queria mais, ele achava pouco os 14 anos que Jacó tinha trabalhado para ele pelo dote, tinha enriquecido ele bastante. E agora em 6 anos Deus dava a bênção para Jacó e de tabela ele ganhava a bênção também de Jacó, e mesmo assim para ele não conseguia ver o genro prosperar. Que o genro é parte da família, Porque não estava só prosperando o genro, estava prosperando também as filhas dele e os seus netos, Mas isso para ele era de cortar o coração, ele queria tudo para ele. Entendeu? E aí no verso 2, Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. O que Jacó conseguiu ouvir, confirmado pelo que observou na atitude de Labão, como resultado de que nada que Labão fizesse parecia impedir em grau mínimo o rápido aumento da riqueza de Jacó. Até a aparência de amizade que havia caracterizado o relacionamento de ambos no passado havia então se transformado em aberto antagonismo. Na providência de Deus, a atitude de Labão se tornou o meio de provocar o regresso de Jacó à sua terra natal. A convicção de Jacó de que havia chegado o momento de voltar à terra de seus pais foi confirmada por uma mensagem direta de Deus. É interessante que Labão já não tinha mais aquela afeição que tinha, Claro, 14 anos trabalhando, sem ter direito a nada, só dando o quê? Lucro para Labão. E de repente ele começa a tirar o seu salário do seu próprio trabalho. Aí o cara se incomodou, Entendeu? Você vê como é a avareza da pessoa, A ganância da pessoa, que ponto fica, De não querer dividir as bênçãos que Deus te dá. Deus ele é maravilhoso. Deus ele é benevolente. Você tem que deixar esse egoísmo de lado. As bênçãos que Deus te dá, tu tem que repartir com as pessoas. É interessante que
Eu tenho uma Bíblia, aquela Bíblia YouVersion, né, que é um app, né, um app, um aplicativo no meu celular. E um dos versos hoje, né, foi a mensagem de Lucas. Lucas, se eu não me engano, capítulo 6, eu me esqueci dos versos, e fala que nós devemos orar pelos nossos inimigos e ajudar os nossos inimigos. Aqui no caso aqui, ele estava sendo tão avarento que não era nem inimigo, era família, eram as filhas, eram os netos, era o genro. Ele não queria ajudar nem isso. Quem dirá os inimigos, quem dirá o amigo, né? Era família, familiares, né? Era genro e sobrinho ao mesmo tempo. Um cara que trabalhou 14 anos para ele, não foi 14 dias, foram 14 anos de trabalho, né? E aí já estava já com mais 6 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. Pessoal, 20 anos é quase uma vida, né? Quantas pessoas não chegam aos 20 anos, né? Entendeu? Eu tenho 43 anos, quer dizer, 20 anos é quase a metade da minha vida que eu vivi até hoje, né? É tempo, meu amigo, né? Não é pouco tempo não, 20 anos são tempos, viu? E o verso 4, né? Jacó chamou à parte, né, as suas esposas, né, e conversou com elas, né? Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Jacó estava no campo e chamou elas duas ao campo para poder ele conversar com elas duas, para conversar a respeito de conversar a respeito aí da fuga, né? Deles fugirem, porque o clima não estava muito propício, certo? E aí nós vamos para o verso 7, né? O verso 7: mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. O tema aqui, 10 vezes me mudou o salário, não é que ele tenha mudado o salário 10 vezes. Ele pode ter mudado muito mais. Mas é como se fosse assim, hoje, a expressão hoje, dezenas, né? Várias dezenas, né? Dezenas. Tá entendendo? Então ele pode ter mudado o salário dele por várias vezes. E Deus, sempre que ele mudava, ia lá e fazia nascer conforme o rebanho, conforme o salário que Labão tinha mudado, né? Tinha mudado para Jacó. Aí aqui, ó, olha a importância aqui, ó, dos comentários bíblicos. Labão aparentemente fez repetidas tentativas de limitar o acordo original, mudando suas cláusulas. O fato de Jacó deixar de mencionar seu próprio estratagema e de atribuir à bênção de Deus tudo o que havia conseguido pela astúcia implica a consciência de que os meios empregados não eram completamente eficazes. Jacó começou a perceber que aquelas varas que ele cortava, né, de acordo com que ia mudando o salário, ele ia mudando as varas que colocava em frente ao bebedouro. Ele viu que aquilo ali não tinha de serventia nenhuma, né? Ele começou a perceber que a bênção dele vinha diretamente de Deus, diretamente do Senhor, da aliança que Deus tinha feito com ele. Embora ele tenha falhado algumas vezes, mas a aliança que Deus ele faz com o seu povo, ele não volta atrás, porque o nosso Deus, ele é o Senhor. Se eu não me engano, em Malaquias diz assim: eu sou o Senhor Deus e não mudo. Nosso Deus, ele não muda. Nosso Deus, ele só tem uma palavra, e ele quer que sejamos assim também, que tenhamos uma só palavra, certo? E no verso 9, assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim, né? Talvez Jacó achasse que se não fosse da vontade de Deus abençoá-lo, seus próprios esforços não teriam tido sucesso. Portanto, e não sem razão, ele achou que era certo atribuir o aumento de sua riqueza ao benevolente cuidado de Deus. Tá vendo aí que eu falei?
exceto que ele achava que seus próprios artifícios e a bênção de Deus não eram mutuamente exclusivos. Então, o que acontece? Jacó, ele tinha percebido que todas as dádivas que ele tinha recebido durante esses 6 anos trabalhando, toda essa riqueza que ele fez, que isso vinha exclusivamente do poder do nosso Deus Altíssimo. E aí o verso 11 e 12: E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados e salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Tá vendo? Não é certo se o sonho veio separadamente da breve relação do verso 3, ou se é um relato mais completo dessa comunicação divina. O que acontece? No verso 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então quer dizer, aqui ele, lá no verso 11, ele fala, né, que o anjo falou para ele. E aqui os comentários bíblicos ele diz que não se sabe se foi uma visão só, né, um sonho só, ou se ele teve realmente outra visão ou outro sonho, né, que o anjo apareceu para ele. Então o que acontece? Mas aqui nos deixa claro que o anjo mostrou para Jacó, né, que ele fez a bênção e que o anjo agora estava mandando ele sair ali da parentela de Labão e voltar para a sua casa, né? Canaã, para a casa de seus pais. E o verso 16, aqui, ele fala o seguinte: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Jacó chama Lia e Raquel conversa com elas, né? E diz, olha, Deus apareceu para mim, eu tô querendo ir para a casa de meus pais, tô querendo voltar para lá e eu tô querendo ir embora porque seu pai não olha mais para mim com bons olhos e tudo mais. E aí Lia chega e Raquel, pela primeira vez, né, elas se concordam uma com a outra. Elas se concordam e elas falam, né? Olha, nosso pai é avarento, nosso pai, ele não nos deu nada. Esses 20 anos que estamos aqui, ele não nos ajudou em nada, a não ser você com seu trabalho, né? Os primeiros 14 anos, elas não ganharam nada, tá entendendo? Trabalhando para o pai, nunca levaram nada a vida toda trabalhando para o pai, entendeu? O pai sempre sendo mesquinho, sendo avarento, entendeu? Labão. E aí elas viram que realmente Jacó, ele estava com a razão, né? E que Jacó fizesse conforme a vontade do Deus dele, né? Entendeu? E aí no verso 19, meus irmãos, mesmo Deus abençoando, mesmo Jacó mostrando Deus para suas esposas, mesmo elas vendo o poder de Deus na vida, o que acontece? Vamos ver o que diz o verso 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. Irmãos, infelizmente nós seres humanos somos assim. Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, a gente vê o poder de Deus em nossas vidas, mas mesmo assim pisamos errado. Mesmo assim nós vamos para os lugares errados. Mesmo assim nos afastamos da presença de Deus. Entendeu? É tão impressionante
tão impressionante que Raquel foi lá, roubou os ídolos de seu pai. Cometendo 2 pecados. O roubo. Por que ela não pediu o seu pai? Cometeu um roubo, né? Um furto. E outro, furtou ídolos. Ídolos que para Deus é abominável. Entendeu? Para Deus não tem serventia nenhuma. E esses ídolos, eles tinham por volta de 5 a 7 centímetros e meio, eram bonecos, muitas vezes bonecas, tá entendendo? De madeira, de barro, de prata, de ouro, tá entendendo? De metais, né? Eram usadas como deuses domésticos ou levadas junto ao corpo como amuleto protetores. Uma vez que a maioria delas representa deusas nuas, cujas características sexuais são acentuadas. Provavelmente se pensava que promovesse a fertilidade. Esta pode ser a razão pela qual Raquel tinha apego especial às mesmas, por ser estéril, né? Mesmo Deus dando já a ela José como filho, né? Mesmo assim, ela ainda levou os ídolos. Ela tinha se chegado a Deus em oração para pedir que Deus abrisse sua madre. Deus foi lá e concebeu e agora estava roubando os ídolos. Quer dizer, a pessoa não aprende. A pessoa faz, cai de novo e não aprende. Mas Deus é tão maravilhoso que está aqui para resgatar quantas vezes a pessoa erre. E, porém, se arrependa. Então, o que acontece? Aí aqui, mais aqui na frente, ó. Textos cuneiformes de Nuzi, na Mesopotâmia, revelam que os ídolos domésticos eram herdados por filhos adotivos somente quando os filhos verdadeiros não estavam presentes por ocasião da morte do pai. Se um homem tinha filhos, seus deuses não podiam ir para as filhas. Raquel, portanto, não tinha direito aos ídolos domésticos do pai. Essa é a lei, aquelas leis mesopotâmicas, a lei de Hammurabi, né? Como Jacó francamente admitiu. Documentos encontrados em Nus indicam que na era patriarcal, a posse dos ídolos do lar, como os que Labão tinha, garantia ao possuidor o título às propriedades de seu pai. Esta era provavelmente a principal razão por que Labão estava tão ansioso para revê-los. Labão estava tão ansioso para rever esses ídolos, não era pelo que os ídolos representavam, não. Era por sua avareza. Porque ele tinha medo que, quando ele morresse, Jacó viesse de posse aos ídolos e tomasse as suas terras e deserdasse seus filhos. Porque os ídolos, esses ídolos, eram como se fosse uma escritura das terras. Porque os ídolos eram de Labão. Então Jacó chegando com os ídolos era como se Labão tivesse dado os ídolos para Jacó. E tivesse dito, eu herdei a terra porque ele me deu os seus ídolos. Entendeu? Então o principal primórdio de Labão rever os ídolos era com medo de que Jacó tomasse suas terras. Só isso. Tá entendendo? Para você ver a que ponto chega a avareza da pessoa. A que ponto chega a avareza da pessoa. E aqui no verso 23, né? Labão tomou conhecimento, né? Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe num encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Alcançou lá na montanha de Gileade. E aí o que acontece? Nessa perseguição, né, de Labão, que Labão foi só mesmo para pegar esses ídolos, tentar persuadir, tentar pegar esses ídolos, o que acontece? Labão foi e o alcançou em 7 dias lá nessa terra de Gileade. E aí no verso 24, vem falando que veio Deus a Labão, né?
De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Aí vamos ver aqui o que os comentários bíblicos dizem, né? De maneira completamente inesperada, Deus cumpriu a promessa dada a Jacó 20 anos antes. É algo incomum que Deus tenha se revelado a um idólatra em sonho. Labão tinha se familiarizado com a religião de Abraão através de seu avô, Naor, de Eliezer, que era o servo de Abraão quando foi buscar a irmã de Labão, né, que era Raquel, a mãe de Jacó, e mais recentemente através de sua longa associação com o próprio sobrinho, né, com seu próprio genro. Assim ele reconheceu que era o verdadeiro Deus quem falava no sonho recebido uma noite antes de alcançar Jacó. Então o que acontece? Foram 20 anos, né? 20 anos na presença de Jacó. E nesses 20 anos, embora Jacó tenha errado, cometido alguns erros, mas eles viam que Jacó não adorava outros ídolos, adorava apenas o único Deus. E é impressionante como ele vendo todos esses 20 anos, Deus usando Jacó, né? Deus abençoando Jacó, Deus trabalhando com Jacó, do lado de Jacó, derramando bênçãos sem medida, e a pessoa, ela continua adorando ídolos. É impressionante, viu? É impressionante como as coisas acontecem. E aí no verso 27, por que fugiste ocultamente e me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa, né? Isso aqui Labão chegou para ele falando, né? Ao alcançar Jacó, Labão assumiu o papel de um pai amável, mas grandemente magoado e profundamente ferido. Será que Jacó não percebeu quão facilmente Labão poderia obrigá-lo a voltar para Harã? Unicamente a intervenção do Deus de seus pais na noite anterior é que Jacó devia o fato de Labão estar conversando com ele em vez de tratá-lo como ele supostamente merecia. Mas porque o ardente anseio de Jacó de voltar para seu pai o deveria levar a roubar os deuses de seu sogro. Essa era a única queixa legítima de Labão. Uma seta aguda que tinha o objetivo de atingir certamente o alvo e ferir. Salientando que os ídolos eram inúteis, talvez Jacó tivesse insistido com o sogro para que se fizesse deles e para que aceitasse a verdadeira religião. E nesse momento, o que parecia é que ele próprio havia adquirido tanta confiança nos deuses da família de Labão que não estava disposto a partir de Harã sem eles. Ou será que Labão temeu que Jacó estivesse assim tentando se apossar do restante de sua propriedade? Aquilo que eu falei. Labão ele sabia que ele não iria conseguir convencer Jacó a voltar, né? E Deus teria falado com Labão. Então Labão estava procurando de todas as artimanhas possíveis para voltar, para que levar Jacó de volta, porque ele sabia que Jacó ali trazia bênçãos para ele. Tinha um trabalho de Jacó, tinha o trabalho de Raquel, tinha o trabalho de Lia, das servas, tinha o trabalho dos 11 filhos de Jacó, né? Benjamim ainda não tinha nascido, entendeu? Então tinha o trabalho dos 11 filhos, né, de Jacó. Então tudo isso ele ia perder, tá entendendo? Fora o rebanho que Jacó levou, que por direito era dele, que era do seu salário, entendeu? Então ele, por sua avareza,
ele estava querendo, de alguma forma, encontrar alguma forma para poder requerer aquilo de volta. E no verso 32, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó não sabia desse furto dos deuses, porque senão Jacó não teria nem deixado. Deixa essas porcarias aí, deixa esses objetos aí, que isso aí não tem serventia nenhuma. Mas Jacó não sabia, e aí ele chegou e, poxa, por que tu pegaste os meus deuses, furtaste os meus deuses? Jacó disse, com quem tu achar, tu leva e faz o que tu quiser. Tu deixa escravo, tu mata, tu faz o que tu quiser, de acordo com o código de Hammurabi, né, na época. Tu castiga da forma que tu quiser. E aí no verso 34, ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentado sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então o que acontece? Aqui, né? Antigamente se tinha um costume de quando o pai chegava, todos se levantavam para cumprimentar o pai, entendeu? Isso era uma tradição. E Raquel, nesse dia, ela ficou no camelo, né, na sua cela, sentadinha lá. Tinha umas cobertas na cela, né? A cela era feita tipo assim para cobrir do sol, proteger a mulher ficar mais confortável, né, na cela do camelo. E ela escondeu esses ídolos dentro. E ela se queixou para o pai. Pai, desculpa eu não descer do camelo para lhe cumprimentar, é porque eu estou naqueles dias. E também o pai dela ficou com medo de descer, que ela descesse do camelo para ele poder vasculhar na cela dela, porque ele ficou com medo de se contaminar, né? Que as mulheres, quando estavam no ciclo menstrual, elas eram consideradas imundas naquela época. Isso era o código de Hammurabi, entendeu? E aí no verso 35, no verso 36. Então cirou Jacó e altercou com Labão e lhe disse, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Labão sabia que os ídolos de sua família haviam desaparecido quando Jacó partiu. Isso ele foi categórico em afirmar. Apesar dos sonhos da noite anterior, é possível que ele ainda estivesse planejando colocar Jacó na defensiva. O último havia concordado voluntariamente em entregar a Labão qualquer pessoa que se verificasse culpada. Talvez Labão esperasse colocar sobre ele, direto ou indiretamente, a responsabilidade pelo ato, e assim insistiu na questão, para ver se ainda podia conseguir sua volta. Parece que Labão estava ciente de que, se Jacó tivesse culpa, a mão protetora de Deus seria afastada dele. Tendo caído inteiramente por terra as acusações de Labão, Jacó, não mais na defensiva, passou agora a pressionar Labão, que por sua vez ficou manso e submisso. Seu serviço para Labão estava acima de qualquer crítica, um fato que nem mesmo Labão ousaria negar. Impressionante. Aí no outro verso aqui, que nós vamos passar mais rápido, né, para não se estender muito, Jacó chegou e fala, né, olha, eu nunca fiz um serviço que te desabonasse. Pelo contrário, quando eu tinha uma cria que fosse atacada por feras, que ele poderia chegar e dizer, levar os restos aqui da cria, né? Atacado, encontrei essa tua ovelha, esse teu animal que foi atacado por feras, tá aqui os restos, destroços, né? Mesmo assim ele tirava do rebanho dele e restituía.
Quer dizer, ele fez mais do que era a obrigação dele. E mesmo assim, aí tudo tem limite, né? Aí ele explodiu e falou isso aí, né? Olha, vários animais teus, as feras pegaram lá e comeram, e eu não tinha obrigação de restituir teus animais, e fui lá e restituí, para não haver desavença com a gente. Entendeu? Então ele fez mais do que estava na lei para se fazer. Para sair com a alma lavada. Para sair sem ninguém poder dizer assim, ah, Jacó fez isso, fez aquilo de errado. Entendeu? As únicas coisas que Jacó, os únicos pecados que Jacó cometeram foi contra ele mesmo e Deus. Entendeu? Mas nunca contra ninguém. Certo? Assim, da chegada da casa de Labão, né? Porque ele cometeu o pecado contra o irmão, né? Contra o pai, contra a mãe, né? Mentindo, né? A mãe cometeu o pecado junto com ele, né? E o verso 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Para você ver a que ponto chega a doença, né? Eu chego a falar, afirmar que é uma doença, né? De Jacó. De Jacó não, de Labão. Né? Tentando dar um jeito pela sua avareza, tentando dar um jeito com palavras que não tem nem nexo, né? Labão tacitamente reconheceu a veracidade das palavras de Jacó e admitiu que não tinha motivo para queixa. Não podia fazer nada a não ser aceitar a situação e a inevitável separação que esta acarretava. Contudo, seu espírito altivo se manifestou uma vez mais quando pretendeu ter o direito a todas as posses de Jacó. Nenhuma palavra de reconhecimento ou apreciação saiu dos lábios de Labão pelos 20 anos de trabalho diligente prestado por Jacó. Em vez disso, assumiu o papel de um benfeitor nobre e generoso, que nunca pensaria em tratar seus próprios familiares com algo menor que a magnanimidade. O cara passou 20 anos fazendo um excelentíssimo trabalho, um excelentíssimo serviço. E o cara chega e ainda diz que as filhas são dele, os filhos são dele, que é os netos, e ainda vem dizer que o rebanho todo é dele. E o salário do cara? Tá entendendo a que ponto chega a avareza da pessoa em querer tudo para ela? Né? Até o salário do cara queria tomar de volta, os netos, as filhas. O cara trabalhou 14 anos por elas duas. Os filhos foram do cara que teve com, certo? Que foi com a poligamia, com o concubinato, né? Deitando com as concubinas que as esposas davam para ele poder gerar filhos para elas, tá entendendo? Mas é dele. Não era de Labão. Labão era só avô desses meninos e só de alguns, né? Porque os filhos das concubinas ele não era nem avô, entendeu? E o cara querendo se apossar de tudo, querendo tudo para ele, tudo é meu, é só meu, entendeu? E aí, no verso 44, quando Labão viu que não tinha mais saída, que não tinha mais para onde correr, né? Aí no verso 44 ele chega e fala: vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Com isso em mente, Labão propôs um tratado formal de amizade. Isto pode ter sido provocado também pelo medo de que Jacó pudesse buscar a reconciliação com Esaú e depois voltar para se vingar. Jacó contou que Esaú era um homem de caça, né, um homem muito violento e tudo mais, e aí quando ele viu que não tinha mais jeito, aí ele chegou e disse assim,
Se ele sair daqui brigado comigo, ele pode fazer amizade com o irmão e vir tomar minhas terras. Eu não quero briga com esse povo. Ele já começou a ficar com medo, já ficou bem mansinho, né? Já mudou as atitudes. E aí Jacó foi, né? Colocou ali um altar, né? Erigiu uma coluna. E com essa coluna, que essa coluna servisse de testemunho, né? Entre a bênção dele e a bênção que servisse de testemunha, né? Que Deus servisse de testemunha. Aquela coluna que ele erigiu, servisse de testemunha para os dois, né? Do acordo dos dois. E aí, no verso 50, Labão faz um pedido, né? O cara é todo tempo sendo avarento. Todo tempo sendo avarento. Entendeu? É impressionante, cara. Impressionante. Chega a dar vontade de vomitar, sabe? Assim, quando a gente vê uma avareza de uma pessoa tão grande assim. Aí no verso 50, depois que levantar essa coluna de pedra, aí ele chega e faz um pedido para Jacó, né? Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Quer dizer, apesar de sua disposição egoísta, o instinto paterno de Labão tornou-o zeloso quanto ao bem-estar das filhas e solicito quanto a seu futuro. Isso parece um pouco estranho à luz da conduta do próprio Labão. Ele mesmo havia sido a causa da poligamia de Jacó, mas isso, por assim dizer, estava em família. E se Jacó tomasse outras esposas, a afeição e a herança que tocaria às suas filhas e aos filhos delas seria assim diminuída. Labão continuou sendo possessivo até o fim. Impressionante. O cara se preocupou fazer uma aliança com Jacó que ele não tomasse outras esposas, que era para poder não diminuir a herança dos netos e das esposas. Pelo amor de Deus, cara. Claro que, assim, aos olhos de Deus, ele foi o culpado da poligamia, né? Deus, como eu falei no vídeo anterior, Deus ele não aceita poligamia, ele não aceita concubinato, tá entendendo? Esses códigos aí não foi dado por Deus. Esses códigos não foi dado por Deus, entendeu? Esses códigos foi Deus deu uma lei perfeita e o homem foi colocando, né, suas tradições, infiltrando dentro das leis, colocando seus princípios, suas tradições, não princípios de Deus, mas princípios de homem, princípios próprios, com a ajuda, vocês sabem de quem, né? De Satanás. Entendeu? E Jacó ofereceu um sacrifício. E esse sacrifício que ele ofereceu para Deus, em aliança com Labão. E Labão beijou suas filhas, beijou seus netos. Não que tenha beijado Abraão, porque suas afeições já não eram... Abraão não, como é Jacó. Suas afeições já não eram tão boas com Jacó. Embora tenham sido feito uma aliança, né? Para que ninguém passasse de um lado para o outro, para querer machucar o outro, entendeu? Tomar as terras do outro, querer oprimir o outro. E os abençoou. Jacó foi e os abençoou, né? Labão foi e os abençoou, né? Labão, cujo lado melhor parece ter prevalecido como resultado da aliança, do banquete ou da perspectiva de se separar das filhas, expressou seus sentimentos numa bênção de despedida sobre eles. Assim Labão desapareceu da narrativa bíblica e com isso cessa todo o contato entre a família de Canaã e os parentes da Mesopotâmia. Ele se despediu das filhas, se despediu dos netos e por isso ele seguiu em frente. E Jacó segue o seu rumo, indo rumo a Canaã, né? Para a casa de seus pais. No próximo capítulo aí nós vamos estudar um pouco mais aí dessa história maravilhosa de Jacó.
E que nós venhamos, né, tirar esse ensinamento de que Jacó, por mais que tenha errado, mas Deus tinha uma aliança com ele, e ele, Deus o abençoou através dessa aliança, e Deus também tem uma aliança conosco. Deus também quer me abençoar, quer te abençoar com essa aliança. Mas veja bem que Jacó começou a se chegar a Deus. Começou a perceber que todas as bênçãos que ele recebia vinha de Deus. Todas as bênçãos que tu recebe, ela vem do Senhor. Se achega a Ele, agradece a Deus. Agradece a Deus, porque Deus ele vai te abençoar. Continuar te abençoando. Tu tem que retribuir agradecendo a Deus. Como é que eu agradeço a Deus? Reconhecendo que Ele é o mantenedor de todas as coisas. Que Ele me ajuda a todo instante. Que Ele está comigo toda hora. E aceitando, seguindo os seus princípios, estudando a palavra de Deus e colocando em prática em minha vida. Aqui é o manual. Como eu devo seguir a minha vida nessa terra. Como eu devo adorá-lo. Aqui a gente já está vendo aqui, no primeiro livro da palavra de Deus, da Bíblia, que Deus ele abomina a idolatria. Deus é o único Deus, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então o que acontece? E a gente aqui toma como conhecimento hoje, aprendizado desses ensinamentos de hoje, que não devemos ser avarentos, egoístas, entendeu? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. É tão interessante que existe um ditado que diz: caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Entendeu? Tu nasceu pelado. Tu não trouxe nada quando tu nasceu. Tu saiu de dentro do ventre da tua mãe com as tuas mãos vazias. Nem roupa tu tinha. Quando tu for sepultado, tu não vai levar nada. Tu não vai levar nada. Entendeu? E muitas vezes você se prende por egoísmo, por avareza. Veja aí a história de Labão. Labão faz o homem trabalhar para ele por 20 anos, 14 anos pelas duas filhas. O cara cometer um pecado de poligamia, porque deu a filha errada de propósito, para depois e induziu ele a trabalhar mais 7 anos pela filha certa. Tá entendendo? E depois bota um salário para ti, e ele bota o salário, o cara muda o salário várias vezes, querendo sempre ganhar vantagem, sempre tá ganhando em cima do outro. Não se preocupa com o próximo, com o bem-estar do próximo. Então vamos transformar o mundo melhor. Para nós transformarmos o mundo em um mundo melhor, só depende da gente. Se coloca no lugar do próximo. Se coloca no lugar do outro. Tem um ditado que eu gosto de sempre levar comigo. Eu gosto sempre de usar esse ditado. Não faça para os outros o que você não gostaria que fosse feito com você. Se coloque no lugar do próximo. E se o próximo fizesse aquilo comigo? Se aquela pessoa fizesse aquilo comigo, aquilo que eu estou querendo fazer com ela, eu iria gostar? Não, não iria gostar. Então não faça. Que a pessoa também não vai gostar. Entendeu? Então, pessoal, fiquem na santa paz de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos amando como Ele sempre nos amou. E que nós venhamos a continuar agradecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Certo? No próximo vídeo aí nós vamos continuar essa história maravilhosa aí da vida de Jacó. Tá bom? Nossos estudos bíblicos aqui, dos nossos comentários bíblicos. E não se esqueça aí de estar adquirindo aí os comentários bíblicos. Eu vou deixar o link, certo? Vou continuar deixando aí o link aí do vídeo, tá bom? Do vídeo não, dos livros, certo? Para quem quiser adquirir aí,
vai lá no vídeo, né? Aí na descrição do vídeo. Chega lá na descrição do vídeo e procura lá, tá certo? Eu vou deixar o link lá dos comentários bíblicos, certo? Esse aqui, ó, Comentários Bíblicos, volume 1. Ele é uma coleção com 9 livros. Esse aqui é só um, certo? Vou estar deixando lá, vou estar deixando também o Transformados por Seu Amor, 1000 cairão ao teu lado, certo? Tá deixando aí na descrição do vídeo, tá ok? Fique com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.